Como vai, lindonas? Nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre guardar o coração. Então, vem aqui, prepara. Se for o caso, já pega o lencinho, que a gente vai entrar hoje numa conversa importante sobre algo que é essencial, que é proteger o nosso coração, proteger a fonte da nossa vida. Vocês podem ficar com a câmera fechada, não tem problema. Mas essa palavra, né, de guardar o coração, ela nasceu no meio do processo. Porque a gente vai se percebendo, a gente vai... Toda vez que a gente passa por crise, por processos, um conselho que eu deixo para vocês é: façam pausas intencionais para ouvir o interior, para ouvir, assim, teu coração, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a direção. E nesse caminho, né, eu fui percebendo, olhando para dentro, eu fui percebendo coisas em mim que me deixavam exposta, que expunha meu coração, que expunha a fonte da minha vida. E então, foi um momento em que veio essa palavra, eu fui meditar nessa palavra, e eu fui entendendo alguns cuidados que eu precisava ter. Então, com os temas que nós trabalhamos antes, né? Posicionamento, a gente falar, colocar nossa voz no mundo, a gente se expressar, a gente compartilhar. Todas as ações que nós vamos fazer são extremamente importantes. Mas tem uma que é mais do que todas, tem uma que se sobressai, que está aqui, que é onde ninguém vê, que é guardar o teu coração, guardar a tua fonte de vida. Porque se o teu coração não vai bem, se a tua alma, que é o que representa ali a sede das tuas emoções, não vai bem, todo o resto fica mal. Todo o resto desalinha. E aí, gente, eu experimentei isso. Não recomendo. Não recomendo, porque se negligenciar, se deixar para segundo plano, querer passar por cima, sabe? Querer vestir a capa de heroína e passar por cima, em um momento ou outro a conta chega, porque nós somos humanos. Nós não temos fórmula para virar herói, nós não temos fórmula da imortalidade, nós somos seres humanos e como humanos nós temos necessidades e o nosso corpo é uma necessidade básica, né? Nós precisamos estar atento a isso. As nossas emoções são necessidades, nossa alimentação revela necessidades. E aí que o corpo expressa, o corpo comunica. Então, observem, Carol, eu tenho dificuldade de ouvir, eu tenho dificuldade de parar, eu tenho dificuldade de me conectar e receber a direção. Então, observe o teu corpo, porque o corpo deixa pistas, o corpo deixa sinais o tempo todo. E aí, gente, eu vou precisar ler para vocês, né? Mas eu recomendo sempre ler Provérbios, que é um livro de muita sabedoria, é um livro que tem aplicações práticas para a nossa vida. Então, quem tem ouvido Salomão, quem está aí, quem reconheceu a grandeza da sabedoria e das palavras de Salomão, tem conseguido aplicar e viver uma vida muito melhor, uma vida que realmente foi o presente que Deus nos deu. Em Salomão, e Salomão diz lá em Provérbios, eu vou ler aqui para vocês, capítulo 4, verso 23, diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o que isso quer dizer? E o que isso chegou como reflexão para mim? Nós temos histórias, nós temos uma criança ferida, nós trazemos marcas da infância, das relações, das pessoas que nos atravessam, e nós guardamos muita coisa. Guardamos mágoa, guardamos ressentimento, guardamos frustrações. A gente é ótima, né? Em arquivar, em empilhar essas coisas. Eu não vou aqui entrar no detalhe de que existem vários estudos que nos comprovam
o quanto que tudo isso reflete na nossa saúde física, inclusive. Mas é fato, e vocês, acho que a maioria aqui é psicóloga, certo? Acho que a maioria aqui está ligada à psicologia, atendimento, saúde. Gente, essa é uma chave importantíssima para o nosso bem-estar. E o que acontece? Qual a forma que uma pessoa vai ter de acessar o nosso interior? Nosso coração bem protegido lá dentro, concordam? Como que eu faço? O que precisa ser feito de modo que eu preserve o coração, de modo que eu guarde o coração? Porque, via de regra, ele não está exposto, não está vulnerável, não está correndo riscos, tem uma caixa aqui que protege ele. Mas nós damos a chave do nosso coração, muitas vezes, precipitadamente. Nós entregamos o acesso ao nosso lugar mais íntimo. E aí, nós compartilhamos sonhos de maneira precipitada, nós compartilhamos projetos de maneira precipitada, nós compartilhamos ideais. Às vezes a gente está tão feliz, assim, às vezes a gente está tão empolgada, tão motivada, e a gente sai contando para todo mundo coisas que ainda estão sendo geradas, coisas que ainda estão sendo ali construídas. Então, um bebê, ele leva 9 meses para nascer. Se alguém tenta tirar antes, ele tem um grande risco de perder a vida. Quando um bebê nasce prematuro, ele precisa de cuidados especiais, porque tem um tempo para ser gerado. Então, algumas coisas nós precisamos sim. A mensagem que você carrega, você precisa abrir tua boca e colocá-la para o mundo sem medo. Você precisa lançar suas sementes para o mundo. Mas projetos e sonhos e até alguns insights, você só vai colocar para o mundo quando eles estiverem prontos. Não lance fora aquilo que ainda não foi gerado, ainda que ainda está em processo de construção, de estruturar. Porque a gente tem um grande risco de se ferir, de se frustrar e de abortar esses sonhos e esses projetos. E dessa forma, o nosso coração vai sendo roubado, o nosso coração vai sendo minado. Aqui nesse livro, eu já mostrei ele para vocês, né? Eu tenho usado ele nesses tempos. Eu voltei aqui no capítulo 3. Ela fala de um coração saudável. E ela fala o seguinte: ressentimento é o sentimento que mais frequentemente está relacionado a doenças punitivas, e a frustração é o segundo. Então, doenças comuns, né, que a gente vai ver desde o estresse até o infarto, câncer, doenças rotineiras, doenças de pele, doenças autoimunes, doenças crônicas, dor de cabeça, enxaqueca, no problema digestivo, a gente vai ver várias coisas. E nós recebemos isso, as psicólogas, a gente recebe muitos casos assim em consultório, que não tem uma causa específica. Mas onde que está isso? Vem do coração. Vem do coração ferido, vem de um coração amargurado, vem de um coração que passou por frustrações, decepções. E é fato que nós vamos viver essas experiências. A questão aqui que eu estou dizendo não é não viver. Não existe um jeito da gente não viver nessas experiências desafiadoras. Mas é a gente atravessá-las e entender que elas não podem nos definir, mas que levam um tempo para processar. Esse tempo precisa ser respeitado. Então vamos lá. Talvez esteja ficando muita informação. Vamos reprocessar aqui com vocês. Primeiro, guarde
as palavras da sua boca no sentido de revelações profundas, sonhos, projetos que ainda não estão prontos. Guarda. Dê tempo para que esse sonho ele termine sua construção. Ele realmente esteja construído. E aí sim, é a hora de lançar para o mundo. Guarde suas intimidades. E aqui tem um ponto muito importante que eu sei que vocês têm maturidade para entender. Por um lado, nós precisamos falar para viver cura. Por outro lado, falar qualquer coisa em qualquer lugar com qualquer pessoa é expor sua fragilidade, sua vulnerabilidade com quem não se comprometeu com o teu processo. E isso vai te ferir. Então, muitas vezes, quando a dor chega com tudo, às vezes a gente sai abrindo a boca para todo lado. Cuidado, pausa, tempo, atenção. Guarde o teu coração. Você só vai perder o teu coração se você entregá-lo para alguém. Por isso o nome, né, do nosso encontro aqui, lugar secreto. Nosso encontro é um lugar secreto, justamente porque são assuntos que a gente não abre de qualquer forma, de qualquer jeito. E ainda assim, são experiências que já foram processadas, assimiladas, curadas. Então, guarde teu coração. Eu estou falando isso assim com muito cuidado, porque eu sinto que hoje muitas mulheres estão feridas, muitas mulheres estão machucadas, ofendidas e vão guiando a sua vida a partir disso. Eu falo muito sobre a criança interior ferida, mas nem todas as feridas foram causadas na infância. Muitas feridas aconteceram mesmo na fase adulta. Talvez porque temos atitudes da nossa criança, né? Essa pureza da criança, essa espontaneidade, essa liberdade. Então, faz com que a gente, às vezes, vai numa inocência, né? E eu vejo muitas mulheres feridas. Essa semana eu senti muito forte isso. A quantidade de mulheres que estão machucadas, que estão feridas na sua alma, no seu coração, e que estão se colocando, né? Estão abrindo esse lugar, o seu coração em lugares que não podem resolver. Terapia se torna um lugar seguro, né? Ele é resguardado de ética, de sigilo. Uma boa amiga pode ser também um lugar seguro para você poder compartilhar o que você está vivendo, sem ser julgada, sem ser mal interpretada, sem ser criticada. Então, temos dois aspectos aqui. O primeiro deles, segura o que não está pronto, o que você precisa gerar, o que você precisa nutrir, o que você precisa investir, para que não seja abortado antes do tempo. E aquilo que já foi machucado, trata, cuida e entrega apenas a chave do teu coração para quem te dá essa possibilidade de confiar e de se assegurar, para não retraumatizar essa dor, para não gerar mais ferida em cima da dor. E é curioso que, quando a gente olha para a nossa história, a gente tem uma tendência a reviver feridas que já são familiares, que já são conhecidas. Faz sentido para vocês? Conta aqui para mim. E então, nós precisamos conhecer a nossa história, nós precisamos conhecer as nossas fragilidades, a gente precisa conhecer as nossas vulnerabilidades, porque quem tem a chave do teu coração é você. Eu não sei onde eu li, mas eu anotei aqui no meu caderninho, naquele que eu sempre falo para vocês. Esse verso, ele fala assim, o teu coração, né, do teu coração vem as fontes da tua vida. O que isso quer dizer?
Onde vocês encontram fonte? O que é uma fonte? Vamos pensar um pouquinho. Fonte é de onde tem água fresca, da fonte tem água limpa, da fonte que as plantas são nutridas, é da fonte que os animais bebem sua água. Toda a vida nasce ao redor de uma fonte. Então, onde tem fonte, tem animais, tem plantações, é ou não é? A fonte também, se você for observar, grandes civilizações foram sendo construídas ao redor de fontes, de nascentes. Por quê? Precisamos disso. E quando Salomão fala, o teu coração é a fonte da tua vida, então guarda, ele está dizendo algo muito importante aqui. Porque se a fonte for afetada, todo fluxo daquele rio é contaminado. E automaticamente, toda a vegetação, toda a vida que tem ao redor daquela fonte, se o rio for contaminado, se a fonte estiver contaminada, será contaminado. Faz sentido? Eu sei que a live de hoje vai ser uma live mais dura, porque vai trazer vocês para pensar. Então, não sei se vocês também estão percebendo, mas até para eu ir falando com vocês, eu estou sentindo aqui, né, algo que é muito forte. É muito forte esse assunto. Vou falar quando é o momento de abrir, tá? Mas, em primeiro lugar, a gente precisa entender isso. O que contamina o coração? Mágoas, ressentimentos, frustrações, julgamento, ofensas. E por que contamina? Porque muitas vezes a gente sente e guarda no coração. A gente dorme e acorda com isso. A gente coloca as nossas ofensas para dormir do nosso lado na cama. A gente se alimenta desse ressentimento. É como se nada na vida mais tivesse tamanha força, a não ser aquela dor. Por isso, contamina. Tá fazendo sentido? Deixa eu ir acompanhando aqui com vocês. Então, existem duas formas de não contaminar a nossa fonte de vida. Uma das formas é não deixar a contaminação chegar. Tem momentos que a gente se alimenta achando que está nos nutrindo, e na realidade é um belo fast food que só mata a fome, mas não gera benefícios. Exato. Quais são os nossos fast foods emocionais? Quais são os fast foods que a gente está nutrindo a alma? E aí, por exemplo, muitas vezes a bajulação, ela é um fast food. Não nutre em nada. Mas parece que preenche aquele momento. Só que passa. Então, muitas vezes as pessoas... Então, eu vou falar da crítica daqui a pouco. Então, eu estou acelerando aqui. Vamos por partes. Vamos responder aqui a primeira. Então, primeiro, guardar para a contaminação não chegar na tua fonte. Como que eu guardo para a contaminação não chegar na minha fonte? Então, eu vou abrir coisas íntimas em lugares seguros. Por exemplo, sonhos. Por exemplo, novos projetos. Então, às vezes a gente se empolga, então a gente tem que saber a hora certa de falar. Então, no meu processo foi muito disso, de sair falando para todo mundo, assim, uau. E não, isso não vai dar certo, isso vai dar errado. Nossa, mas você é muito ruim, mas você é muito fraco, você é muito... E às vezes a gente já tá tão fragilizado, e às vezes e aquilo entra. Ou você não abriu a boca para nada. Gratuitamente, a contaminação vai tentando todos os dias ser lançada na nossa fonte. Se é uma contaminação gratuita que tenta ser lançada na tua fonte, a gente precisa aprender a blindar. A gente precisa aprender a proteger. Então, como que nós vamos proteger esse coração de amargura, de ofensa? Porque isso é o que fere, isso é o que fica. Se uma palavra chega e sai, não contaminou.
Agora, se uma palavra chega e fica, seja uma resposta que eu dei abertura, ou seja uma resposta gratuita, que eu não pedi tua opinião e a pessoa veio e deu, mas que veio aqui, então eu preciso estar atenta para não ficar, para não deixar essa palavra ficar no meu coração. Não me definir, não me determinar, não me limitar. Foi assim lá atrás, né? Com os rótulos, com as críticas, com as ofensas, mas a gente continua exposto a isso tudo. A gente continua exposto. Então, eu preciso estar sempre alimentando a minha alma para permitir que aquilo não fique. Então, lembra? Não sei se quem está aqui lembra. Eu não peguei nada para fazer. Um copo com água suja. Como que você limpa ele sem jogar água fora? Você vai jogando água limpa até trazer uma pureza para aquela água. No nosso caso, a gente não pode deixar água parada. Se deixar água parada, vai contaminar. Então, a gente tem que transbordar sempre. Transbordar o quê? Transbordar a vida. Transbordar as coisas boas que existem da nossa essência. A fonte, ela flui, brota na natureza dela, água limpa. Então, a gente tem que continuar, permanecer, transbordando o que sai da nossa essência. Porque isso faz um ponto. Isso faz com que a gente vai purificando aquilo que fica, vai limpando a contaminação, não deixa parar. Em que momento é hora de abrir o coração? Cara, toda hora a gente pode abrir o coração. Acho que o problema não é abrir, o problema é para quem e onde. Então, por exemplo, se eu tenho um projeto, não é que eu nunca vou falar dele se ele está sendo gerado, mas eu não vou abrir ele em qualquer espaço. Entende? E às vezes a gente esquece do mundo, a gente acha que as pessoas são sempre muito parecidas com a gente. E às vezes até na boa intenção, sabe? Às vezes a pessoa até quer ajudar. Então, não é nunca abrir o coração, no sentido de conversar, no momento de falar, de ser vulnerável, mas é saber onde e com quem. Qual é o teu lugar seguro? Quem são as pessoas seguras? Por quê? Nós vamos ter críticas ao longo da nossa vida. Tem críticas que chegam e são como contaminação. Por quê? Vem de qualquer lugar, geralmente chega e bate em alguma ferida da infância, bate em questões familiares, familiar não de família, familiares de conhecidas, e fica. Mas de onde vem essa crítica? Quem falou essa crítica? Porque tem pessoas que são totalmente infundadas, que elas tiram, assim, da própria fantasia as opiniões delas. Então, a gente precisa ir limpando isso, porque não. Tem críticas que vêm desse lugar seguro. Então, é muito restrito. É muito restrito às pessoas que eu vou ouvir uma crítica e vou permitir que essa crítica fique, porque não é uma crítica que chega como contaminação, é mais um conselho. Por exemplo, meu marido. Meu marido não acerta sempre, mas eu sei que ele está ali do meu lado. Então, é uma crítica. Quando ele faz uma crítica, quando eu falo, o que você achou? Falei demais? Falei, deu para pegar? Deu para entender? Me fala, né, a tua impressão, né? Vai comigo, não deixa eu atravessar os meus limites, me ajude, né? Me ajude a me proteger. Às vezes ele vai falar, ó, eu acho que aqui você não precisava ter falado dessa forma, eu acho que aqui você podia ter sido um pouco mais... É uma crítica? É uma crítica. É gostoso de ouvir? Não. Mas eu sei de que lugar vem. Vem de um lugar de alinhamento, vem de um lugar seguro. Na minha terapia, né, já teve vezes de eu levar algumas... Eu tô falando crítica, mas é um conselho, vamos colocar assim. São direções, são confrontos que nem sempre são gostosos de ouvir. Não é uma bajulação, não é um fast food, não é um docinho que chega do jeitinho que a gente quer ouvir.
mas que faz bem, tá mais para um jiló, sabe? Que é amargo, mas que é saudável. Então, essas pessoas, cara, a gente vai abrir o coração. Quando? Então, tá, eu já sei para quem eu posso abrir, que às vezes até ajuda se essa água, sabe? Que você transborda e ajuda a purificar. Não vou fazer isso numa mesa com outras tantas pessoas conversando, né? Então, vamos supor, eu vou abrir meu coração com você. E eu confio, eu sei que é confiável. Aí eu deixo para fazer isso no churrasco de domingo, que tem mais outras 15 pessoas. E aí eu tô falando de um negócio super profundo, e por mais que o outro queira cuidar, alguém escuta, alguém interrompe, né? Precisa sair e resolver alguma coisa. E aí, às vezes, isso pode entrar aqui como o mais contaminante. Tá vendo? Eu não sou importante, não se importa comigo, não dá valor. Então, cuide com quem e onde você vai abrir. É importante falar, existe muita cura na palavra, mas também existe muita ferida que vem pelas palavras. Então, cuide. Ó, água parada é má água. Não à toa a palavra mágoa. Olha, eu nunca tinha percebido assim. Ouço pessoas que caminham com uma presença constante, respeitosa, que conhecem minha história. Como é importante ter pessoas assim que podem nos exortar em amor e por amor com respeito. Esse é um limite importante, o respeito. Então, eu preciso entender o que contamina meu coração para me proteger e o que purifica meu coração, o que purifica minha fonte, para me reconectar. Ok? Então, o que contamina teu coração? O que mais tem machucado teu coração? O que deixa marcas em você? Você sabe reconhecer quais são as tuas áreas mais vulneráveis? Que precisam sim de cuidado, de atenção especial. A gente não é rocha, a gente não é pedra. A gente está mais para barro do que para pedra. E é muito interessante, né? Eu faço argila, faço a cerâmica e eu aprendo muito, porque mesmo a argila, se ela ainda não passou no forno e ela já está dura no ponto de osso, com água em abundância, ela ainda pode amolecer. Com água limpa, ela vai amolecer. E da mesma forma, ela pode quebrar. Então, assim, conheça a tua estrutura. Saiba do que você foi feito e saiba para que você foi feito. Quando você sabe quem você é, de onde você vem, fica mais fácil você entender quais áreas são mais vulneráveis, quais áreas são mais fortalecidas. O que você vai deixar sempre na linha de frente, que está pronto para levar pancada, e o que você precisa colocar numa caixa bem protegido. O coração está protegido numa caixa para nos ensinar que sim, tem coisas que serão preservadas, tem coisas da nossa vida que precisa ser guardada. Não seja um livro aberto, seja um livro sábio, seja um livro de sabedoria, não um livro que todo mundo e qualquer um pode ler, porque isso desvaloriza, sabe? Você tem um valor muito alto, muito precioso. Então, isso pode estar na contramão de muita coisa, é ou não é? Quem concorda comigo que o encontro hoje está na contramão? Quando a gente diz, se exponha, fale, conta a tua história, conta a tua vida, mostra tuas experiências. Não está errado, eu faço isso. Mas a questão é
quem escolhe o que vai expor somos nós. Por isso a gente precisa conhecer quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. O para quê das coisas. A motivação que está em compartilhar momentos da nossa vida e com quem, para que a gente não seja surpreendido e frustrado. Porque o que eu já vivi muito é de estar frustrada, estar ressentida, ofendida e não querer assumir isso, entendeu? Então pensa, a fonte estava ali cheia de galho de árvore, ficando já travando o fluxo do rio ali, impedindo a água correr. Não, de maneira nenhuma. Eu não ofendo com isso. Isso não me faz mal. Eu sei lidar com isso. Só que, na verdade, todos os dias eu estava ali. Então, cuidar também do teu coração é também olhar e falar, cara, eu tenho coisas aqui que não tá legal. Eu tô precisando hoje ir para um lugar diferente, respirar um ar puro. Eu tô precisando hoje fazer uma oração. Eu tô precisando hoje escrever no meu diário. Eu tô precisando hoje ligar para uma amiga. Eu tô precisando hoje, assim, atravessar um pouco mais as minhas fronteiras e cuidar de mim. Então, essas atitudes, elas precisam vir aqui como um autocuidado primeiro. É saber o momento de ir e o momento de ficar. Será que a gente está reconhecendo isso com esse mundo tão acelerado, com tanta pressão que coloca para gente, que muitas vezes tira a gente desse lugar de parar e perceber o que é necessário, o que é essencial, o que eu preciso cuidar. E a gente passa a cuidar. Então, uma característica comum de todas vocês que estão aqui que eu observo é o que nós somos cuidadoras. Nós temos esse dom, esse talento de cuidar. E é ótimo, mas a gente precisa, antes do outro, cuidar de nós. E aí a gente cuida disso. E quando você cuida do teu coração, aquele bem pequenininho que está escondidinho, que ninguém vê, e que quando você cuidar, talvez ninguém vai ver de imediato. Vão ver os frutos, mas não vão ver teu coração. Que só você sabe o quanto que está cuidado e o quanto está machucado, se tá uma fonte limpa, transparente, ou se tá uma fonte amargurada, ofendida. Será que a gente tem que dar o braço a torcer? Será que a gente tem que reparar alguma coisa? Será que a gente precisa reconciliar com alguém? Será que a gente precisa cultivar conversas difíceis? Que é muito mais pelo nosso coração, por nós, para trazer alinhamento, para trazer cuidado, para trazer clareza, para desconstruir a mágoa, para afastar a mágoa. Gente, está fazendo sentido para vocês? Queria saber como está chegando aí. E eu queria te encorajar a escrever aí no teu caderninho, né? O que hoje está no teu coração que precisa ser guardado? O que está no teu coração que precisa ser guardado? E o que hoje está no teu coração que precisa ser purificado? Você não vai precisar compartilhar, mas escrever é um exercício para a gente poder se dar conta, para a gente poder perceber, acolher. Escreve isso. E a terceira pergunta que eu quero que você também escreva aí junto é: o que eu preciso conectar com o que eu preciso me conectar para purificar meu coração, para limpar meu coração?
Então, onde a minha fonte se conecta? Onde a minha fonte se purifica? Qual é a ação que eu posso fazer por mim? Ficou claro as perguntas, gente? Ok? Eu vou encerrar para poder pausar a gravação, mas eu quero que você vá escrevendo tudo isso e refletindo que a responsabilidade é sua por perceber e ser pronta e ser rápida em cuidar do teu coração. Não negligencie as necessidades do teu coração. Então, guarde ele de novas dores e permita que tudo que chegar, porque vai chegar, possa assim, ó, fluir e sair, atravessar e ir para o outro lado. E o que está, que receba a tua atenção e cuidado. Porque um coração, quando ele está bem cuidado, cheio de vida, isso transborda na tua saúde física, emocional e espiritual. Tá bom? Então, se você gostou, salva aqui, compartilha, curte, comenta aqui como está sendo, porque na semana que vem é o último encontro do nosso lugar secreto. Tá bom? Um beijo. E aí eu vou